lá, sabe aquela sensação de que mudar os hábitos para melhorar o bem-estar é, nossa, uma tarefa gigantesca? Se essa ideia soa familiar, então esta nossa conversa de hoje vai fazer muito sentido. A gente vai desvendar um conceito que é, de verdade, transformador: as intervenções mínimas viáveis. Pois é. Acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente decide que quer se sentir melhor, mais disposto, mas aí olha para aquela montanha de coisas que teria que fazer e simplesmente trava. Acaba não começando. É uma paralisia bem comum quando a gente pensa em mudança. A questão de querer melhorar o bem-estar parece simples, né? A resposta é quase sempre sim, claro. Só que o problema não está na vontade, está no passo seguinte, que é o que complica tudo. E é exatamente aí, nesse por onde eu começo, que muita gente acaba desistindo antes mesmo de tentar. Mas, e se existisse um jeito, uma abordagem que transforma essa incerteza toda em uma ação, assim, imediata? Olha, essa ideia aqui é o coração do que a gente vai conversar. O grande segredo não está em fazer mudanças radicais da noite para o dia. Está em pequenas ações, mas feitas de forma consistente. E é exatamente para isso que existe uma solução. E que solução? Elegante, viu? E essa solução tem nome. É a intervenção mínima viável, ou, para facilitar, NVI. Pensa nisso como uma forma de pegar aquela ideia gigante de mudar de vida e quebrar em pedacinhos, em passos bem práticos e realizáveis. É como se fosse a dose mínima eficaz de uma mudança positiva, sabe? É sobre encontrar a menor coisinha que se pode fazer, a ação mais breve possível, mas que mesmo assim gera um impacto real. E não só isso, um impacto que dura. Para uma MVI funcionar de verdade, ela tem três qualidades essenciais. Primeiro, ela é baseada em evidências, não é achismo. Segundo, é super fácil de colocar em prática. E terceiro, que talvez seja o mais incrível, ela tem um efeito cumulativo. É como se fossem juros compostos aplicados no nosso próprio bem-estar. Cada pequena ação vai somando e crescendo com o tempo. Ok, então a gente já entendeu o que é uma MVI. A ideia é ótima, mas como encontrar essas pequenas intervenções no nosso dia a dia tão corrido? Bom, é aí que entra uma ferramenta fantástica, o Framework Spire. Pensa nele como um verdadeiro mapa para o bem-estar. Então, SPIRE é uma sigla, um acrônimo, que divide o bem-estar em cinco pilares que são essenciais: o espiritual, o físico, o intelectual, o relacional e o emocional. Ele funciona como um guia, sabe? Para a gente conseguir focar os nossos esforços de uma forma mais equilibrada. E o nome é muito bem pensado, viu? Em inglês, spire é o ponto mais alto de uma construção, tipo o topo de uma torre. É uma bela metáfora, né? Assim como Aristóteles dizia que a felicidade é o objetivo supremo da vida, o Framework Spire é uma ferramenta que nos ajuda a alcançar esse nosso ponto mais alto. Então vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar em cada uma dessas cinco áreas do Spire. A gente vai ver exemplos bem práticos de MVs que dá para aplicar, olha, hoje mesmo se quiser. Começando com o S, de bem-estar espiritual. E aqui é importante dizer, isso vai muito além de religião, tá? Tem a ver com encontrar um sentido, um propósito naquilo que a gente faz. E também com a capacidade de estar presente de verdade no momento. Na prática, como seria isso? Pode ser um minuto de atenção plena, só um minutinho focado na própria respiração, ou, quem sabe, uma investigação apreciativa, que é basicamente parar por um instante para refletir sobre o que realmente importa no trabalho ou na vida como um todo. Seguindo em frente, a gente chega no P de físico. E essa parte é fundamental. A conexão entre o corpo e a mente é, nossa, inegável. Cuidar do corpo é uma das formas mais diretas e eficazes de melhorar o nosso estado psicológico. E as MVIs aqui são super fáceis de encaixar na rotina. Pensa só, subir um lance de escada em vez de pegar o elevador, se comprometer a beber um copo d'água agora mesmo, ou só parar por 30 segundos para respirar fundo. São ações minúsculas, mas com impacto gigante. E o poder disso é algo impressionante. Para ter uma ideia, como essa citação destaca, alguns estudos mostram que só 30 minutinhos de exercício, 3 vezes na semana, podem ter um efeito parecido com o de alguns dos medicamentos psiquiátricos mais potentes. Gente, isso é muito sério. É transformador. Agora, o I do Spire, ele nos leva para o bem-estar intelectual. Se a gente pudesse resumir isso em uma palavra, seria curiosidade.
É sobre manter a mente ativa, engajada, fazendo perguntas e aprendendo coisas novas o tempo todo. E as MVIs aqui podem ser até divertidas, né? Tirar um minuto curioso para pesquisar na internet sobre algo que despertou interesse, ou reler aquele parágrafo de um livro que marcou, ou, por que não, simplesmente escrever os pensamentos por 2 minutos num caderno. Chegamos no R de relacional. E olha, esse pilar aqui é crucial. A ciência não deixa dúvida. A qualidade das nossas conexões, dos nossos relacionamentos, é um dos maiores indicadores de felicidade e até de longevidade. E a gente pode nutrir isso com coisas simples, como pequenos atos de gentileza no dia a dia. Ou dedicar um tempinho para um círculo de compartilhar e ouvir, onde o objetivo não é resolver o problema do outro ou dar conselho, mas só ouvir. Ouvir com atenção total. E para fechar o nosso Spire, chegamos no E de emocional. Aqui, a ideia é tanto cultivar as emoções que nos fazem bem, como a gratidão, como aprender a lidar melhor com aquelas emoções mais difíceis, mais dolorosas. E as MVIs aqui são super simples. Que tal enviar uma mensagem de gratidão para alguém? Ou usar um método de completar frases, tipo, hoje eu me sinto. Só para ajudar a entender melhor as próprias emoções. De novo, são ações pequenas, mas com resultados muito profundos. Então vamos lá. A gente passou pelo problema da paralisia, pela solução que são as MVIs e pelo mapa do Spire. Se tiver uma única coisa para guardar de tudo isso, que seja o seguinte: a mudança de verdade não acontece com saltos gigantescos, ela vem de pequenos passos dados de forma consistente. Aí, claro, com tantas opções, a pergunta lá do começo pode voltar com tudo. Tá, mas por onde eu começo? Só que a beleza da filosofia MVI está justamente na resposta, que é simples e, de certa forma, libertadora. E a chave é essa: não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa mudar a vida inteira hoje. É só escolher uma coisinha, uma só, e começar com esse único passo, por menor que ele seja. E isso tudo nos leva à pergunta final, para reflexão. Depois de tudo que a gente viu, qual poderia ser a MVI de hoje? Qual pequena ação, por mais minúscula que pareça, pode ser esse primeiro passo?